examinando as Escrituras. Vamos estar agora lendo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós estamos falando a respeito da glória de Deus, a glória de Cristo revelada à humanidade. Agora, não importa mais o lugar, não é Jerusalém, não é o templo, o local da adoração, não é nenhuma cidade, não é nenhum tipo de ritual, mas é o Messias, é Cristo, é a revelação de Deus, é o conhecimento de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é através do conhecimento de Cristo, da fé em Cristo, de ouvir a voz de Cristo, é que nós agora temos então livre acesso ao Pai e o adoramos em espírito e em verdade. É contemplando a sua face, é face a face. Onde estivermos, onde orarmos, onde nos reunirmos, em nome de Cristo, Ele vai estar ali conosco e a glória de Deus vai encher este lugar. O que acontecia em lugares restritos, no Antigo Testamento, era fechado, era em um local designado para adoração. Tudo isso acabou sendo rompido, o véu foi rasgado, agora a liberdade. Nós entramos na presença do Pai através de Cristo, é do seu conhecimento, é pela sua doutrina, pela sã doutrina de Cristo, é o caminho, é o conhecimento, é a revelação que somente Cristo, o Messias prometido, anunciado por Moisés, por Davi, pelos profetas, é somente através de Cristo que nós realmente entramos no Santo dos Santos para adorar a Deus em espírito e em verdade. E a consumação dessa palavra, a realização final, vem através do batismo com o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo habitando em nós que vai nos trazer a palavra, essa palavra é escrita no nosso coração, e nós então podemos adorar a Deus, ter comunhão com Deus através do Espírito, pois Deus é Espírito. E para que nós possamos entrar na presença de Deus em espírito, nós temos que estar revestido com o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E é esse espírito que faz essa interligação, é que nos dá esse acesso. Então, vamos ler aqui 2 Coríntios 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então foi exatamente essa palavra que nós usamos na introdução da mensagem de Deus, através do apóstolo Paulo. Aqui na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, nós lemos do versículo 1 ao versículo 3. Paulo está falando de uma liberdade agora em Cristo. Ele sente essa presença de Cristo. Cristo habita nele através do Espírito Santo. Então ele vai desenvolver uma fé, uma espécie de religiosidade, de total autonomia, de total liberdade, total emancipação de qualquer controle humano, ideológico, teórico, por exemplo, como uma utilização de cartas de recomendação
que apresentassem um histórico, que dissessem o endereço, a identidade, os cursos, nada disso, não é um currículo. O nosso currículo é o batismo com o Espírito Santo, são os dons espirituais. Então, esta igreja de Corinto, para a qual Paulo está enviando esta carta, ele está dizendo: nós vivemos através da liberdade de Deus em Cristo, do novo nascimento, dos dons espirituais. Ela se manifesta claramente. Ao abrirmos a nossa boca, nós vamos falar do que está cheio o nosso coração. E o nosso coração vai estar cheio da unção, do poder do Espírito Santo, da sabedoria, do desempenho do próprio Espírito Santo. E vai ficar claro que nós temos contato, nós somos batizados com o Espírito Santo, que ele está escrito, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a glória de Deus está escrita em nosso coração e é conhecida e lida por todos os homens. Então nós devemos manter esta pureza, essa singeleza e essa liberdade de Cristo, que é diferente da lei do período de Moisés, como acontecia em Israel, como alguém tem que apresentar um documento de identidade provando que é judeu, para que possa ter acesso a certas áreas do templo, a certas práticas religiosas, a certas celebrações que dependem de ter uma carta, um histórico de que é judeu, de que nunca abandonou o judaísmo, de que professa tal doutrina judaica. Hoje não. Hoje nós temos o dom, o batismo com o Espírito Santo para nos dar acesso ao Pai em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ao abrirmos a nossa boca, nós já vamos estar transmitindo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, ele está conosco. Ele é a nossa carta, ele é a nossa revelação de Deus, falando através de nós. Então, estando já manifestos como carta de Cristo, então nós temos o conhecimento de Cristo, nós temos o amor a Cristo, nós temos o louvor a Cristo. Então essa é a nossa carta, essa é a nossa vida. Então a igreja passou a ter uma mobilidade dela poder estar em qualquer cidade, de qualquer nação. Onde houver alguém que creia em Cristo, alguém batizado com o Espírito Santo, ali vai estar o louvor, a adoração, a glória de Deus naquele lugar. Então nós levamos um evangelho de liberdade, de fé, de novo nascimento, de transformação. Então os discípulos podiam se reunir nas casas, podiam se reunir em qualquer lugar, ao ar livre, em qualquer prédio, em qualquer residência, na sala de qualquer casa, na mesa, na cozinha, porque ali o Espírito Santo se manifestava, os dons eram facilmente percebidos, a unção, a revelação, o conhecimento, tanto de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, quanto também dos corações dos homens, o dom da profecia, o dom do discernimento de espíritos, dons de revelação. Então fica claro que Deus está ali, que Deus está com eles, que Deus está naquele lugar, que ali é lugar de reunião dos filhos de Deus, do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus, em qualquer lugar, a qualquer momento. Então Cristo veio trazer esta riqueza, desta liberdade do culto, da pregação em qualquer lugar, pregação ao ar livre, pregação em qualquer campo, seja no monte, seja na planície, como Cristo realizou o seu ministério ali na unção do Espírito Santo. Ele foi, ele caminhava, ele pregava no barco, ele pregava na praia, ele pôde andar por todas as cidades. Ele não dependia de um estabelecimento, de um local chamado templo ou de uma sinagoga. Ele não tinha essa dependência de que o lugar traria a presença de Deus. Onde ele fosse, ele levava com ele o Espírito Santo. Deus estava com ele. E nós hoje também vivemos, devemos trabalhar, servir a Deus dessa forma. É o que nós estamos vendo aqui, lendo
em 2 Coríntios 3, versículo 3. Diz, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então, essas credenciais, essa carta de apresentação, esse testemunho de Cristo está escrito em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito do Deus vivente escreveu em nossos corações. Então, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, nós levamos agora este conhecimento das Escrituras, esta revelação, a palavra, e o discernimento, o entendimento, porque o Espírito Santo habita em nós, ele nos fala, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos ensina. Nós abrimos a nossa boca e já está o Espírito Santo falando através de nós, entendendo, discernindo a própria palavra que ele escreveu. Então ele fala através de nós. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então Paulo está falando agora de um ministério, de uma obra missionária, de confiança. Confiança em Deus. Deus vai te guardar, Deus vai te enviar, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar palavra. Onde você estiver, em qualquer situação, você não se preocupe com o que irá falar, porque ao abrir a sua boca, será o Espírito de Deus a falar através de você para a glória de Deus. E você será ali uma bênção nas mãos de Deus, um vaso de bênçãos escolhido por Deus para estar abrindo a sua boca e dando oportunidade, então, ao Espírito Santo de transmitir esta palavra de vida, de cura, de salvação, de libertação para toda a humanidade. Vamos estar orando neste momento, que Deus te dê esta renovação espiritual, esse batismo com o Espírito Santo, para que você tenha também a palavra de Deus escrita no seu coração e o Espírito Santo te dando entendimento, discernimento desta mesma palavra e também te dando autoridade e poder para que você cumpra essa palavra, para que você pratique esta palavra e também algo que é muito importante para a obra de Deus, que é o ministério do ensino desta palavra, anunciar esta palavra a toda criatura, pregar o evangelho a toda criatura, somente na unção, no poder do Espírito Santo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos agora por esta vida, a qual amamos e pedimos, Senhor, batiza com o Espírito Santo, renova o seu ministério, para que ele também possa abrir a sua boca e falar da tua palavra com intrepidez, com sabedoria, com graça, com unção do teu Espírito Santo. Abençoa também todas as famílias da terra, que haja salvação em todas as nações, que em todas as nações sejam pregado o teu evangelho pelos profetas, pelos missionários, pelos aqueles que o Senhor tem chamado, que possa o Senhor se levantar por toda a terra, os mensageiros da paz, os mensageiros da palavra de vida, do evangelho, de salvação, de vida eterna. Nós amamos estas vidas, por isso clamamos, te pedimos a tua bênção e a salvação chegando a todas as nações, a todos os povos, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.